boa noite. Existem duas palavrinhas no vocabulário português que são muito profundas: lembrança e saudade. A gente tem saudade de coisa boa, não tem? De coisa triste, né? Tem saudade que faz a gente até rir sozinho. Tem saudade que faz a gente chorar. Chorar assim, sem perceber que está chorando, como se estivesse cortando cebola, mas chora, né? Uma mãe, um pai, por exemplo, quando você tem saudade, assim, você tem uma saudade boa e às vezes é tão boa que você chora. Lembrança também. Agora, tem umas lembranças que deviam, Papai do Céu devia permitir que a gente esquecesse, mas ele é tão bom, tão justo, que ele nos permite lembranças desagradáveis para não se repetir, ou pelo menos que a gente não contribua para repetir. Quer uma lembrança desagradável? 10 anos do acidente da Pedro I. Uma mãe, Hannah, estava dentro de um ônibus, como fazia diariamente. A filhinha dela de 5 anos esperando em casa. Ela foi esmagada pelo concreto da Pedro I. Um pedreiro que morava em Lagoa Santa, raramente passava naquele dia, ele estava vindo trocar o carro. O carrinho modesto por melhorzinho, foi esmagado. Ele não tinha filho biológico, mas ajudava a esposa a criar um filhinho dela, de 9 anos. Era apaixonado um com o outro. 23 pessoas ficaram feridas. A cidade ficou impactada. O mundo tomou ciência porque foi um acidente de uma obra preparatória para a Copa do Mundo que viria a acontecer em 2014. Mas sabe qual que é a lembrança ruim? É que 10 anos depois, a gente não tem notícia de ninguém na cadeia. 10 anos depois, não ressarciram a prefeitura em nem um centavo dos tais 10, 15 milhões que tinham que devolver, que já deve ser uns 35, 40 hoje. Tudo ficou do jeito que era. Não aconteceu nada. Tem gente culpada ou indiciada, pelo menos, que já morreu. E fica esse sentimento de que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Houve erro de cálculo e está provado no inquérito. Colocaram, além do erro de cálculo, colocaram ferragem a menos no viaduto. Ficou uma massa fraca. Retiraram a escora, apesar das recomendações de alguns especialistas, sobretudo aqueles que trabalham no dia a dia, que não têm diploma, mas têm experiência, de não retirar. Pior do que isso, outros viadutos, feitos concomitantemente na mesma avenida, tiveram que ser testados com um caminhão de areia lá em cima vários dias para ver se não ia cair. Um vexame mundial que envergonha a prefeitura, o Ministério Público, o governo do Estado, os órgãos ligados ao trabalho, nós todos. Uma vergonha, uma vergonha. Mas sabe qual que é a maior vergonha? É que 10 anos depois, o viaduto que caiu não está lá e não faz a menor falta. Não faz a menor falta. Era um viaduto que estava sendo construído, não sei por quê e para quê. Numa cidade que precisa de tanta coisa. Ou alguém se lembra do viaduto dos Guararapes? Alguém acha que ele faz alguma falta? Passa lá para ver. Puxa vida. Tem gente que devia estar cuidando desse viaduto que não cuida. Tem gente que devia estar cuidando para valer do Acordo de Mariana e não cuida. E continua criticando o Acordo de Brumadinho, que foi aquele que despejou bilhões de reais no Estado para fazer muita coisa, inclusive acabar os hospitais regionais. O país do fala-fala e do não resolve, viu? Um abraço.